Olá, meus alunos dos 8º anos. Esse vídeo de hoje pretende explicar algumas questões que eu já tenho mandado a vocês, referente à teoria sobre o sujeito, que eu mandei semana passada toda uma explicação teórica, tá? E hoje eu pretendo explicar um pouquinho para vocês, certo? Esse texto eu já mandei a vocês, tá? Então eu vou procurar explicar aí um pouquinho. Então, em primeiro lugar, análise sintática. Por que estudar análise sintática? A análise sintática, ela tem por objetivo analisar as relações que se estabelecem entre as palavras de uma oração. Tá? Pense o seguinte, quando nós escrevemos um texto, colocamos aí palavras. Essas palavras são classificadas na língua portuguesa como fazendo parte da morfologia, tá? São 10 classes gramaticais. Então, cada palavrinha que nós colocamos, elas são classificadas ou como sendo um pronome, um verbo, um adjetivo, uma interjeição, uma preposição, tá? São 10 classes gramaticais, os verbos, né? Só que a análise sintática, ela tem por objetivo estabelecer, né, dar aí algumas dicas, algumas regras sobre o funcionamento entre essas palavras. Então, entra aí toda a questão do sujeito, né, na análise sintática, e o predicado. E, claro, a concordância entre as palavras, tá? A regência entre as palavras, tudo isso diz respeito ao estudo da análise sintática. Então, vou dizer novamente, as palavras que nós expressamos, cada palavrinha dessas, são chamados morfologicamente como as classes gramaticais. É o substantivo, adjetivo, advérbio, preposições, substantivos, tá? E são 10 classes gramaticais. Claro que eu não disse todas aí, mas não é esse o meu objetivo agora, tá? Mas que vocês pensem, e claro que já tiveram o estudo sobre os substantivos e os verbos, né? Penso eu. Então, a análise sintática já cuida, é outra parte da análise das gramáticas, né, da língua portuguesa, que cuida da relação dessas palavras. Quando nós escrevemos uma frase, uma oração, nós estamos relacionando uma palavra com a outra. E aí já diz respeito à análise sintática. Então, os termos essenciais de uma oração, sintaticamente, é o sujeito e o predicado. Então, considere as orações a seguir e também as perguntas e respostas que aparecem logo após cada uma delas. Essa frase que eu tirei de um texto de vocês. Minha mãe chegou atrasada. Temos aqui o verbo chegou. Tá? Para eu saber o sujeito, eu tenho que saber qual é o verbo. Chegou estabelece uma ação do sujeito, minha mãe chegou, certo? O verbo, lembrem, que expressa uma ação do sujeito ou um estado do sujeito, tá? Então, minha mãe chegou atrasada. Bom, então aqui quem? Vamos fazer a pergunta ao verbo. Quem chegou atrasada? Minha mãe, que é o sujeito, minha mãe. Lembre, olhem só, minha mãe. Eu tenho nesse sujeito o substantivo mãe, que é a palavra, e minha, que é um pronome, certo? Então, sintaticamente, minha mãe é o sujeito. Se nós vamos ver as palavrinhas que compõem esse sujeito, é um pronome, minha, e mãe, que é um substantivo. Número 2, os fatos constam nos escritos. Constam nos escritos é o predicado. Quem constam? Façam a pergunta ao verbo constam. Os fatos. Os fatos é o sujeito, constam nos escritos o predicado. Constam também é um verbo que pratica uma ação. Constam, né? Está no presente. Percebam que está conjugado aqui, né?
no presente, na terceira pessoa do plural. Os fatos está no plural. Por isso que esse sujeito deve concordar com o verbo também no plural. Número 3, palavras do povo alimentam crendices. Bom, aqui vamos ver qual é o verbo, alimentam. Tá? Temos que identificar o verbo da oração. Alimentam é um verbo que expressa uma ação do sujeito. Vamos fazer a pergunta ao verbo. Quem alimenta crendices? Palavras do povo. Palavras do povo, então, é o sujeito e, observem ali, as palavrinhas. Palavras é um substantivo. O do, aqui, é a contração da preposição de mais o artigo o, e povo é um substantivo, tá? E alimento crendices é o predicado. Sempre a partir do verbo é o predicado, tá? Então, logo abaixo eu escrevi que as respostas identificam a respeito de quem ou de que se está falando. Minha mãe, os fatos e palavras do povo, então, é o sujeito em si que estamos aí se referindo, falando sobre, tá? E logo depois, ali, toda a questão que o que resta, daí é o predicado. Novamente, ali, uma explicação do que é o sujeito, que é um termo, palavra ou conjunto de palavras da oração. Opa! Ops. Vamos voltar aqui. O dedo foi mais rápido. Então, sujeito, termo, palavra ou conjunto de palavras da oração. Agora fui demais aqui. Aonde que está? Aqui. Voltando. Não, isso aqui eu já expliquei. Então. Não, aqui já terminou. Então, sujeito aqui. Termo. Deixa eu colocar um pouquinho para cá. Tá? Sujeito. Termo, palavra ou conjunto de palavras da oração que designa o ser a respeito do qual se declara alguma coisa. Quando falamos em oração, é porque tem verbo, tá? E predicado é parte da oração que contém o que se declara a respeito do sujeito. Então, o predicado é sempre a partir do verbo. Então, identificando nas orações exemplificadas essas duas partes básicas, tá? Que é o sujeito e o predicado. Minha mãe chegou atrasada, então minha mãe é o sujeito, chegou atrasada é o predicado. Agora, se formos analisarmos morfologicamente as classes gramaticais que pertencem ao sujeito, então minha é um pronome, mãe é um substantivo. O predicado chegou atrasado. Se vamos analisar morfologicamente cada palavra, chegou é o verbo e atrasada é um adjetivo. Os fatos constam nos escritos. Então, os fatos é o sujeito, constam nos escritos é o predicado. Tá? Se vamos analisar morfologicamente cada palavrinha, os pertence à classe gramatical dos artigos. Fatos é um substantivo, constam é um verbo. Nos é a contração da preposição em mais o artigo os, e escritos é um substantivo. Palavras do povo alimentam crendices. Aqui nós temos o sujeito, palavras do povo. Morfologicamente, palavras do povo, esse sujeito possui as seguintes classes gramaticais. Palavras, que é um substantivo, o do é a contração da preposição de mais o artigo o, e o povo é um substantivo. Alimento crendices, esse predicado, constitui as seguintes classes gramaticais. Alimento é o verbo e crendices aí é um substantivo. Certo, pessoal? Então, espero que eu tenha explicado um pouco melhor aí esse conteúdo e semana que vem eu pretendo, então,
continuar com o estudo sobre o sujeito e o predicado, mas fazendo uma relação com a temática sobre o lixo, juntamente aí com a professora Sheila, né, que está trabalhando com vocês. E também aí ver as questões das causas, consequências, né, num dado texto aí, e sempre procurando ver aí a identificação e a concordância do sujeito, né, com o verbo, certo? Um bom feriado para vocês amanhã e tudo de bom para vocês.